Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora você está assistindo a esse podcast, mas desejo boas-vindas a esse primeiro episódio, né? Hoje a gente está iniciando o nosso podcast, né? Um projeto que partiu do grupo Empreender, né? O nosso núcleo aqui de jovens empreendedores. Estou com o meu primeiro convidado, David. E David, como é que você está? Tudo bem? Como Tudo é que na tá aí, paz? Nilton? Olá, meu nome é David Mendonça, proprietário do grupo Preto Fosco, atual aqui da cidade de Ceabra. Participante do núcleo também. Sim, do Núcleo Empreender, né? É isso aí. Do Núcleo Automotivo. Sim. Bom, hoje a gente vai fazer uma dinâmica, né? Então é realmente um bate-papo, uma troca ali de perguntas, respostas, né? Comentários sobre algo ali. Para iniciar, eu quero contar um pouco mais sobre, né? Preto Fosco, né? Então eu vou Sim. dar o espaço para ele falar, se apresentar um pouco mais, contar um pouco mais sobre ele e aí a gente vai dar sequência ao nosso diálogo aqui. Como eu costumo lhe chamar de professor, né? Eu sou, meu nome, como eu já me apresentei, meu nome é David, sou proprietário do atual grupo aqui de Ceabra, Preto Fosco, que antes era Preto Fosco Lava Jato. Estamos fazendo uma rebrand da nossa logomarca para Grupo Preto Fosco, e onde engloba serviços automotivos, certo? Lavagem detalhada, polimento, higienizações, vitrificações de antemão. Show de bola, show de bola. Todo negócio, né, ele parte de alguma ideia, né, tem a sua história, seu ponto de partida. E eu acredito que não só eu, mas outras pessoas também têm a curiosidade de saber como surgiu a ideia, como você entrou no ramo, né, como você se envolveu, que às vezes a gente tem a ideia, não se Sim. identifica, né, mas quando se identifica, perpetua bastante tempo. E eu queria que você dividisse com a gente um pouco da sua história, sua ideia ali, como partiu. Rapaz, essa ideia surgiu desde criança, né? Pela paixão por veículos automotivos, carros, motos. Mas minha paixão mesmo é por carro. E dando sequência àquela questão de família, né? Tem o meu pai que é muito fanático, muito apaixonado por veículos, por carros. E surgiu a partir de um final de semana, de todo final de semana ter que lavar o carro dele. Entendeu? E o carro dele era um carro que ele é muito nojento com o carro, muito nojento, muito cuidadoso. E daí foi partindo várias ideias de montar meu próprio negócio. E eu fui desenvolvendo minha mentalidade nessa questão. E foi aí que eu parti para a questão do Lava Jato. Eu comecei a lavar na garagem de casa, com apenas uma VAP de uso doméstico. E fui me desenvolvendo, fui criando experiências, expectativas e colocando sempre metas para poder chegar onde eu estou hoje, né? Graças a Deus. Então, é uma ideia que não parte, às vezes, de uma necessidade, né? A gente ouviu algumas outras histórias, né? Que alguns negócios, eles partem de uma necessidade, pô, e tal. Não, você foi fazendo algo, se descobrindo, Pela gostando paixão. daquilo ali, se apaixonou pelo aquilo e depois se tornou um negócio, né? Cara, eu sou tão apaixonado por carros que me deixa, eu trabalho domingo, trabalho feriado, trabalho sábados, e trabalho 1, 2, 3 da manhã, não é por questão da necessidade, é pela questão da paixão por carro, porque ali eu tô me distraindo, ali eu tô mexendo com o que eu gosto, entendeu? E é uma forma que eu acho para poder me distrair dessa maneira, Show entendeu? de bola, cara, show de bola. E isso é bacana porque acaba com que o dinheiro não seja o primeiro ponto, né? Ah, vou ter um Sim, negócio para faturar, para ganhar dinheiro. Não, pô, eu gosto de fazer isso e a consequência que eu tenho é, poxa, eu tenho um negócio que me gera uma renda. Eu sei também que você tem pessoas, né, que trabalham junto com sim. você. Então isso é bacana e muito gratificante. Mas dentro dessa história, você, além desse início, tem mais algum ponto assim que foi um ponto muito importante que você fala, poxa, o negócio vinha encaminhando, vinha andando, mas quando aconteceu isso, ele tomou uma proporção, tem algum momento, alguma fase assim? Rapaz, teve a fase que quando eu iniciei da garagem de casa, eu fui começando a perceber que eu lavei a moto de um amigo, aí desse amigo já passou para outro,
E eu cheguei a um certo ponto que minha garagem estava pequena. Minha garagem estava muito pequena e meu espaço lá é um espaço muito enorme. Então, eu fui ter aquela mentalidade. Será que se eu colocar um negócio para me poder trabalhar com isso, será se eu vou ter realmente os clientes? Aí eu fiquei naquela. Porém, quem não arrisca não petisca, né? Exato. É o que eu sempre falo. Se você tem uma ideia, se você não tentar, você não sabe se ela vai dar certo ou se ela vai dar errado. Então eu fui em frente, eu tentei e graças a Deus eu me deslanchei. Eu comecei em 2016, salvo me engano, acho que foi isso. Eu tinha de 12 para 13 anos. Porém, eu não tinha tanta aquela autoridade de uma pessoa dono do próprio negócio. Então o pessoal não sentia confiança em deixar o veículo comigo, entendeu? Então aí eu tive épocas de baixa, época de queda, época de eu querer falar, não, vou fechar o meu estabelecimento. Mas sempre colocando Deus na frente, agradecendo aos meus pais que sempre estavam ali me motivando, caminhando junto comigo, seguro na minha mão. E graças a Deus, eu só agradecer. Agora, responder outra curiosidade. Quantos anos você tem? Rapaz, hoje eu tô com 21. 21, mas quando começou a história? Eu comecei com, na verdade, a história mesmo, a história da paixão, do fanatismo de começar da garagem de casa, de tudo. Eu comecei de 8 para 9 anos. Eu já tinha 8 anos. aquela responsabilidade de fazer com que o negócio desse certo. Eu comecei a partir dessa idade, que foi com a lavadora doméstica, né? Como eu falei, lavando a moto de um amigo. De boa. Então, é um cara que, mesmo novo, já tem muita experiência, né? Já tem um tempo ali no ramo, já tem uma coisa bacana. E, dando continuidade, assim, a essa linha sobre a profissão, hoje você continua se capacitando, buscando inovar, trazer coisas novas. Você vê que no mercado que você está hoje tem alguma demanda em ascensão, algo que as pessoas estão buscando, dando preferência. Como é que você está observando o mercado hoje, a sua atuação com essa experiência que você já vem trazendo há bons anos ali? Sim, logo no início eu comecei com lavagem simples. Lavagem simples de carro e de moto. E eu não tinha uma estrutura perfeita, eu não tinha nada. Eu comecei com uma bomba, que foi o meu pai que me deu, e eu comecei com um compressor emprestado. Peguei de emprestado de um amigo, e foi aí que eu comecei a ter o meu próprio negócio. E foi depois que foi tomando a proporção, foi passando anos e anos, eu fui me capacitando, fui procurando saber mais. E há uns 2 a 3 anos atrás fui para Fortaleza, lá para a fábrica conhecer a fábrica da Vonix, fazer cursos, procurar me profissionalizar. Para quem não sabe, a Evonik é a principal marca hoje para produtos, né, Ela, se eu não me engano, ela está presente em 12, na verdade na América Latina inteira. Se eu não me engano, acho que é na América Latina inteira. Ela está sendo o produtor, é a maior produtora de cera de carnaúba do Brasil, né? Então, foi aí que eu procurei me especializar. E atualmente, ano que vem, estou indo para, como vocês sabem, eu super dividi o Lava Jato e montei uma estética automotiva. Então, eu tenho da lavagem simples, que foi de onde eu comecei, que eu não quis encerrar de onde eu comecei, que foi ali, é ali que tem o meu rosto, é ali que tem a minha cara, e coloquei junto comigo o meu pai. Show. Que aí ele passou para a parte de higienizações e eu para a parte de polimento, vitrificações e tomar conta do posto. E aí eu, conversando com ele, a gente entrou num consenso, ele fica com uma parte e eu com outra. Com que parte? Agora mesmo ele vai para São Paulo para poder fazer um curso de aplicações de PPF, que está muito em alta aí. E eu vou fazer a micropintura com um japonês lá em São Paulo também. Então a gente está vendo as datas para poder ver se bate, para a gente poder ir juntos e trazer novidades, sempre estar procurando novidade, qualidade, sempre estar perguntando para os clientes, colhendo feedbacks, seja deles ruins, bons,
e tá sempre trazendo e inovando no mercado, né? Da nossa cidade aqui, que era tão carente nessa questão. Porque hoje você tem um carro que você tira do seu próprio suor. 180, 200 mil. Hoje um carro simples está custando nessa faixa, 70, 80, 100 mil. 60, Entendeu? né? Para você tirar esse valor do seu bolso e colocar na mão de qualquer um, aquilo ali é um sonho. Entendeu? A pessoa tá lutando por aquilo, de ter aquele carro impecável, então a gente procura dar sempre o nosso melhor. Sempre tá colhendo feedbacks dos clientes. Entendeu? Eu também concordo com isso, né? É uma história semelhante, né? O novo, mas tem um tempo assim. Sim. E eu sei que essa dedicação vai sendo somada, né? Então a gente trabalha um pouco, junto um pouquinho, trabalha mais um pouco, junto um pouquinho. E aí quando a gente consegue conquistar algo, a gente olha para esse tempo que foi investido para ter algo, não o carro em si, a moto em si, mas o tempo. E aí você pensa, poxa, eu dediquei tanto, agora eu vou deixar de uma forma à toa, né? E aí entra também no público que é seletivo. Poxa, eu sei que ali, se eu deixar meu carro ou minha moto, né? Seja um serviço mecânico, de pintura ou lavagem, vai poder cuidar bem do meu carro, vai trazer, vai levar ali o carro ali, cuidar. Então essa preocupação, esse cuidado, essa atenção que você tem com o cliente é algo muito positivo ali. Cara, logo no meu início, eu tive uma época de baixa, porque como eu não tinha costume com comércio, sempre o comércio tem sua época de alta, sua época de baixa. Então eu tive aquela época de baixa, eu fiquei, meu Deus, onde é que eu tô errando? Foi aí que eu fui buscar sistemas para poder me auxiliar nisso. Não encontrei sistema nenhum, então tudo aquilo era computado no caderno, no livrinho caixa. E certo dia eu estava no Instagram, recebi uma propaganda de um sistema chamado Plataforma Cera. E eu falei, cara, eu vou testar. E hoje, graças a Deus, foi onde trouxe todos os meus clientes com pós-venda. A cada 15 dias que o cliente não visitou, fez o serviço no meu estabelecimento, o próprio chat encaminhou uma mensagem para o cliente perguntando qual o motivo que ele não voltou. Que ele não voltou. É entendeu? Querendo ou não, isso é um feedback que o cliente vai me dar. Que eu vou procurar saber do cliente o porquê que ele não voltou, o que é que está acontecendo, o que é que aconteceu na última lavagem, entendeu? Se ele foi mal atendido, se teve algo que ficou no carro dele sem fazer. Então a gente sempre procura estar naquele patamar, naquele nível, lá em cima, não querendo dizer sou o melhor, mas sempre querendo ser o melhor, no melhor na qualidade, no serviço, para prestar o serviço para o cliente, entendeu? A comodidade de buscar o carro na casa do cliente, quando o cliente está trabalhando, entendeu? Querendo ou não, isso já foi um pontapé. Que na minha cidade, eu que comecei com esse sistema, o Leve Trás, que aí foi onde eu tive foi onde eu comecei a conquistar clientes, porque a comodidade do cliente, entendeu? Deixa eu puxar esse gancho para uma outra pergunta. A gente olha hoje o cenário sempre mudando muito, né? Sim. A gente, querendo ou não, é influenciado pelo macro, pelo micro, né? O micro que eu falo é o nosso mercado, a nossa região, mas também tem um macro que envolve questão política, essas coisas assim. Mas todo o negócio ele vai encontrando as suas formas de se manter de pé, né? De conseguir se manter estável. Você acredita hoje que com essa mudança que você fez ou algumas outras mudanças, caso você queira comentar, estão sendo pontos principais para manter o negócio de pé, para você continuar mantendo o cliente? Quando você fala do pós-venda é algo muito importante, né? Porque às vezes o cliente compra uma vez de você e não compra mais. É ruim para o seu negócio, né? Você conquista aquele cliente e ele compra mais de uma, duas vezes. Então tudo isso são ações que talvez quem está do outro lado assistindo vai ter um insight, vai ter uma ideia, né, a partir disso. Aí eu queria que você comentasse nesse contexto, né, hoje do seu negócio, como ele se mantém, continua crescendo, trazendo novos clientes. Essa ação que você fez ou outras ações, né, recentes que você fez, que você consegue, mesmo com as mudanças no mercado, manter seu negócio ali de pé e fluindo. Cara, para manter o negócio da gente de pé, em primeiro sempre foi a qualidade, né? E uma coisa que eu sempre digo, o marketing boca a boca dentro de qualquer estabelecimento é muito vantajoso, muito vantajoso. Então, como nossa cidade aqui é pequena, a questão do boca a boca funciona muito. Show. Entendeu? Funciona muito. E hoje em dia o sistema sempre eu boto ele em primeiro lugar
que mantém o meu comércio. Por quê, David? Porque no meu sistema tem essa questão do pós-venda, tem esse cuidado com o cliente, entendeu? Tem o cuidado de você programar, você pega a data do cliente de aniversário, ele próprio programa a mensagem para poder disparar para o cliente no dia do aniversário do cliente. Tudo isso aí já é um cuidado a mais que a gente tem com o cliente, né? Que a gente consegue aquela atenção para poder trazer o cliente para a gente ficar, o cliente ficar se sentir acolhido, né? E graças a Deus hoje a gente tem chegado num patamar muito bom. Inclusive a gente tá com a Hilux lá de enchente, que veio do Rio Grande do Sul. Onde é que tá? Passou pro Rio Grande do Sul, São Paulo, Irecê, ninguém mexeu, sobrou na nossa mão. E tá lá, igual o pessoal fala, né? A bomba estourou na nossa mão. Bucha, né? E a gente tá fazendo tudo que a gente pode e não pode. Por que pode e não pode? Porque a gente está ali fazendo o que a gente gosta, o que a gente ama, mas a gente está cativando um cliente. Desse cliente já me trouxe 1, 2, 3, 4 ou até mais clientes. Então, a gente está fazendo coisas que está fugindo do orçamento, mas que a gente está gratificando o cliente, entendeu? E talvez seu ganho não esteja ali, né? Sim. Esteja no entorno, no contexto que aquilo ali pode te gerar, né? Que nem você falou, novos clientes. Então, para quem está assistindo, acho que uma anotação que eu faria se eu tivesse do outro lado seria sobre essa questão do pós-venda, né? Sim. Então, a importância que é o pós-venda, a importância que é entender se o cliente foi satisfeito ou não. Eu também trabalho num ramo que é um ramo de recorrência. Então, o cliente ele passa comigo um bom tempo, né? Ele passa 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses. E nem sempre um mês vai ser bom e todos vão ser, né? Então, decorrer disso, a gente vai se ajustando e vai entendendo. Então, ter esse cuidado, que nem o David falou, de buscar se capacitar, é algo que eu concordo, prezo muito no que ele está falando, porque vai fazer a gente ter a capacidade de dialogar bem, de comunicar bem, de ter o espaço, a liberdade de perguntar para o cliente, pô, você gostou ou não gostou? Se não gostou, qual foi o motivo? Se gostou, Sim. qual foi? E, querendo ou não, boca a boca, né? É algo que corre é algo longe, né? que corre... eu acho que todo lugar. Porque, exemplo, aqui na cidade, a maioria dos meus clientes, eu tenho como eu falo aqui, um grupinho de clientes de alto porte, que, exemplo, um leva, aí o outro já chega, porra, onde é que você lavou seu carro? Ah, eu lavei lá no Preto Fosco. Aí um já é trazendo o outro, entendeu? E às vezes a gente fala que não, mas querendo ou não, quando você vê uma pessoa de nome dentro do seu estabelecimento, chama muito mais clientes. Falsa autoridade. Então, o que é que eu fiz? Eu fui correr atrás de empresas, eu fui correr atrás de pessoas que tinham mais autoridade, pessoas que tinham muito conhecimento. Eu me desdobrei para poder fazer isso, entendeu? Eu me desdobrei para poder fazer isso. E não te interrompendo, mas pegando o gancho, já te interrompendo, né? Isso é uma estratégia, se a gente for falar de marketing, né, para trazer visibilidade. Porque aquela pessoa que ela tem uma autoridade, a gente não está falando se a pessoa tem um poder aquisitivo, não, é que ela tem uma visibilidade maior. É uma pessoa conhecida, onde talvez ela conheça mais pessoas, as pessoas conheçam mais ela do que ela conhece as pessoas, né? A gente brinca com muito isso. Então, quando aquela imagem está associada, né, ali fala, poxa, eu conheço fulano, fulano tem uma autoridade, uma pessoa de referência para mim, se ele está indo lá, eu julgo que é bom. Então, isso é uma coisa natural, a gente às vezes passa por isso e nem percebe, né, quando a gente fala isso em relação a marketing. Então, foi uma estratégia interessante, né? E uma das vezes que eu tive essa época de baixa, eu consegui cliente como? Eu saí para poder vender geladinho. Para poder vender geladinho, para poder ganhar R$ 50 na tarde, porque não tinha cliente na empresa. Aí, quando eu chegava para poder vender geladinho dentro das empresas, era onde eu conquistava os clientes. Entendeu? Foi onde eu consegui recaptar clientes. Depois do geladinho, eu comecei a entregar calendário para uma moça. Começando a entregar calendários. E toda hora que eu chegava, ó, moça, aqui, seu calendário e tal. Quando eu vi o carro dela na porta, eu já fazia minha propaganda. Entendeu? E hoje em dia, quando eu vejo o carro dele na rua, quando eu vejo ele à noite, eu, porra, velho, você tá triste, né? Eu sei porque seu carro tá sujo. Então, porque a sujeira,
ela traz um ar de tristeza, entendeu? E a limpeza, você vê, quando você entra no ambiente, quando você se sente confortável, aquele ambiente está limpo, você tende a ficar mais feliz com aquilo, entendeu? Você tende a, quando você vai viajar com um carro sujo, entendeu? Você vai viajar espirrando, você vai viajar com coriza, com alergias. Então você vai viajar triste, você não vai viajar satisfeito com aquilo. Mas quando você viaja com um carro limpo, um carro confortável, então você tá feliz a todo momento da viagem. Eu mesmo sou esse público, essa pessoa, né? Eu prefiro que o carro por fora esteja sujo, né? Do que por dentro, pô. Você vê que todo mundo já fala, todo mundo já pergunta, pô, você vai viajar, pra que lavar o carro? Entendeu? Então o pessoal não visa essa questão conforto, né? Da limpeza, que é ter o conforto. O conforto é essencial da viagem, entendeu? E essa parte da sua história, né, que fala sobre o geladinho, eu me identifico bastante. Eu também tive, logo que eu me mudei para cá, eu também coloquei um isoporzinho embaixo do braço e fui vender. E isso me ajudou muito, no mesmo sentido que te ajudou, de conhecer as pessoas, né? Então, na minha história, eu vendi o geladinho para os funcionários, né, daquela empresa. E aí, quando eu parti para outro projeto, né, fui trabalhar em outro lugar que eu tinha que falar com os donos, né? Sim. A partir desse funcionário, desse colaborador, ele me colocava lá junto com o dono. Então, essa amizade que eu criei a partir de uma coisa me proporcionou outra, né? Então, você falando agora essa parte da história, eu me identifico muito porque a mesma consequência que foi para você resultou para mim. Eu aproveitei aquele primeiro contato, aquela amizade para uma outra ação. E essa questão do nome mesmo, voltando um pouco, é algo que se perpetua, né? Então o pessoal conhece muito, né, o nome Preto Fosco. Só que conhece muito, mas não sabe o porquê de Preto Fosco, né? Rapaz, hoje em dia é classificado até como racismo, né? Se a gente for falar, mas veio de um apelido de escola. Porque antes, quando a gente estudava, tinha muito apelidos. Então cada um na sala tinha um apelido. No dia que eu cheguei na minha sala, no primeiro dia, por incrível que pareça, que eu abri a porta, um rapazinho começou a dar risada. E aí a gente colocava apelido em um, colocava apelido em outro. Aí o outro falou assim, moço, tu é tão preto, chega é fosco, velho. Então, aqui dali pegou, entendeu? Aí era preto fosco, preto fosco, preto fosco, preto fosco. E depois que eu coloquei, no dia de fazer, eu acho que é uma dúvida de todo mundo. Quando você vai abrir uma empresa, qual nome eu coloco? Qual nome colocar? Entendeu? Qual nome eu coloco? Então, no dia que eu fui para abrir minha empresa, eu já cheguei e falei, não, vai ser esse. Entendeu? Porque eu fiquei naquele pensamento. David Lava Jato não vai combinar, vai ficar um negócio esquisito. Um negócio, sei lá, parecido com todo mundo. Ali, né? Aí surgiu a ideia. Não, vou botar Preto Fosco. Entendeu? E hoje em dia, se você perguntar aqui na cidade quem é David, praticamente ninguém conhece. Poucas pessoas. Agora Preto Fosco. Entendeu? Agora, se você falar Preto Fosco, tem cliente que fica meio cismado. Não, moço, mas não é racismo, não? Chamar de Preto Fosco? Não. Entendeu? É o nome da empresa. Então, ficou aquele nome que colou. E hoje em dia, se você entrar aqui na cidade e perguntar onde é que é o Lava Jato de Preto Fosco aqui, todo mundo vai saber indicar. Entendeu? Todo mundo vai saber falar, não sei na onde. Agora, se você chegar e perguntar onde é que é o Lava Jato de David aqui, todo mundo vai ficar sem saber, porque graças a Deus o nome... gravou mesmo, colou, né? E é interessante quando a gente vai entendendo a origem, né? Então, a partir de uma situação, né, que foi na escola, uma coisa que se manteve ali, você falou, não, isso aqui para mim vai dar certo, isso aqui, né? Então, colocou no negócio e hoje, como você falou, né? Se perguntar 100 pessoas, eu acredito que 90 pessoas vão saber qual o Lava Rápido, o nome do Lava Rápido e vão indicar, né? Então isso é interessante. Agora fazendo uma pergunta, olhando assim para o futuro, assim, como é que você hoje visualiza, né? Tem hoje a sua projeção de daqui 5 anos, 3 anos, não sei como está o seu planejamento, de como vai estar a sua empresa, ou como você almeja que ela vai estar, o que é que você está buscando, você comentou algumas coisas, você está buscando algumas capacitações, seu pai vem atuando com você, daqui a pouco a gente faz uma pergunta sobre ele, que sua família faz muita participação, mas mostrar também como é que está a sua visão, você hoje já faz boas ações, né, então que a gente comentou do pós-venda, mas existe também a sua ambição de negócio, né, o que é que você quer daqui 3 ou 5 anos alcançar, se você puder dividir, acho que Rapaz, eu costumo dizer assim que eu penso bem alto, né? Mas, graças a Deus,
já estou fazendo uma planta com engenheiros e arquitetos para poder sentar, porque eu quero tudo pronto para quando eu for desenvolver o meu projeto, já esteja tudo ao meu dispor. Agora eu comecei a construção da estética, fiz a estética, só que é um ambiente que eu estou me sentindo preso pela quantidade de clientes que eu estou conseguindo captar. Entendeu? Eu estou sentindo que eu estou naquela bolha ali. Tem mais demanda preso, estou do tendo que muita oferta, demanda, né? do que oferta. Entendeu? E a gente, eu e meu pai, né, pensa em fazer um galpão, como a gente tem uma área grande. Dentro do galpão fazer um mini shopping, só para carros. Lá você vai encontrar acessórios, furou um pneu, preto fosco. Bateu o carro, preto fosco. Vou lavar, preto fosco, entendeu? Eu quero trazer aquilo para uma grande novidade, entendeu? Trazer uma coisa que desperte. Não sei se há 1 ano, se há 2 anos, Mas tem isso com mas eu planejamento, tenho né? isso com planejamento, entendeu? Isso é uma ação inteligente porque, um exemplo, né? A pessoa que tem um veículo, uma moto, algo do tipo, né? Ela pode ter várias necessidades, né? Então, quando você comentou, né? Sim, Se bate a moto, tem que, né, pintar a funilaria, tem que lavar a moto ou alguma peça. Então, hoje você ter um negócio, ter uma empresa que consegue solucionar o máximo de problemas possíveis daquele cliente sem sair do seu ramo, é uma ação muito inteligente. Então, aquele cliente, ele já é seu cliente, já confia em você, tem um veículo dele e não está exclusivamente só para uma sim, necessidade de lavar. Então, mostra que ao meu ver, né, a sua ideia está bem direcionada, tem realmente muito espaço. E toda a ideia não parte sozinho para poder ser sim. viabilizada, né? E eu queria que você comentasse agora um pouco mais sobre a participação da sua família. Eu sei que também tem um pessoal que trabalha junto com você, que também se não fosse eles, você também não conseguiria, né? Não Sim. seria o cara de abraçar o mundo, mas que tem essas pessoas. E a gente não pode deixar de comentar sobre elas. Eu queria que você falasse um pouco dentro do seu negócio, dos seus projetos. Hoje, como é a sua família participa, as pessoas que trabalham com você. Rapaz, hoje, graças a Deus, eu tenho um time de colaboradores muito excelentes. Até porque eu não tenho aquela rotatividade de colaboradores, Uhum. graças a Deus. Eu sempre tenho colaboradores que tá comigo desde o início. Eu tenho colaboradores que tá há muito tempo comigo, já por essa questão de rotatividade e pela questão da segurança do cliente. Porque um Uhum. cliente ele não se sente seguro num ambiente onde ele chega que tem uma rotatividade alta de funcionários, Entendi. entendeu? E a presença do meu pai na minha empresa foi um estalar de dedo, porque quando eu comecei só. Uhum. Comecei só, eles caminhavam ao meu lado sempre, nunca soltaram a mão, mas eu iniciei só e hoje ele está 100% comigo, entendeu? Eu costumo dizer que ele é o chefe, né? Hoje em dia eu passei a ser o chefinho e ele o chefão, Show de bola. igual o pessoal fala. E é uma coisa que traz muita segurança para os clientes. É uma pessoa que vê, exemplo, pai e filho trabalhando, foi o que o pessoal mais comentou, entendeu? O que é que eu pensei? Quando eu fui fazer a pintura da minha logomarca lá na frente. O que é que eu fiz? A gente tirou uma foto e fez um banner, um card banner, eu e ele, e a gente colocou na frente. Logo quando a gente colocou, todo mundo falava: cara, seu pai tá aí com você e tal, é tão bonito ver pai e filho trabalhando, ter essa união, ter essa lealdade, essa honestidade. E a gente desentende no trabalho Uhum. às vezes, mas é uma pessoa que ao mesmo tempo a gente tá ali desentendendo, a gente já tá se amando. E a participação é muito incrível. A participação do meu pai. É um cara que topa tudo. Show de bola, cara. Entendeu? Se eu falar, pai, vamos fazer, ele olha, vê se vai dar certo, se não vai. Mesmo não dando certo, você quer tentar? Vamos. Entendeu? Ele sempre topa comigo. Então é um cara que tá ali sempre na frente e eu na retaguarda, né? Chefão e chefinho. É isso, cara. Eu admiro bastante assim, o seu trabalho. A gente não se conhece há muito tempo, mas já sou cliente seu há um bom tempo ali.
E eu vejo ali que realmente tudo que você falou é verdade, eu posso confirmar isso. Eu vejo, acompanho lá no seu Instagram, você posta seu pai ali te auxiliando, eu vi ali a construção, ele participando. Então, tudo que você falou realmente é algo muito importante. Para a gente poder finalizar, né, e tá chegando ali nos finais, eu queria que você falasse um pouco para as pessoas hoje, com base na sua experiência, que a gente comentou, né, uma pessoa que tem uma pouca idade, mas já tem uma grande experiência, né, tá no ramo ali, enfim, tem tudo isso, então tem espaço para poder falar, tem essa autoridade, mas dividir com o pessoal, dar uma palavra para o pessoal que está empreendendo, ou tem vontade de empreender, ou começou a empreender, desistiu, se, enfim, tem alguma coisa para você dizer para eles ali? Rapaz, eu costumo dizer, né? Que é igual eu falei logo no início. Quem arrisca não petisca. Se você tem aquela vontade de empreender, eu preciso, eu quero ser isso, eu quero sair, parar de dependência. Eu costumo dizer, tente, vai, faça valer a pena, faça dar certo, porque você que tem que fazer seu comércio dar certo. Você que tem que estar na frente, você que tem que estar fazendo por onde ele cresça. Você tem que estar ali sempre ativo na empresa, você nunca pode estar fora da empresa, porque a partir do momento que você está ativo na empresa, está ativo, quando você sai um pouco, você sente aquele desfalque na empresa. Por quê? Porque os clientes, ele, como a gente falou no início, a segurança, entendeu? O proprietário da empresa, estando no estabelecimento, já é outra segurança para o cliente, entendeu? E o que eu costumo dizer, se você tem algo para empreender, você tente fazer nos seus horários vagos, poder estar empreendendo, porque eu também comecei nos meus horários vagos. Depois, quando foi que eu estava conciliando trabalho e escola, trabalho e escola, trabalho e escola. Então, eu estudava pela manhã, saía 11h30 e começava no trabalho. E hoje em dia, se eu não tivesse arriscado, eu não estaria onde eu estou hoje, entendeu? E eu costumo dizer, e não ir pela cabeça do próximo, que sempre vai falar, não, não vai dar certo, não vai dar certo, porque foi o que eu mais escutei. Logo no início, quando eu fui abrir, foi o que eu mais escutei. Uma criança vai abrir uma empresa, entendeu? E tipo assim, sempre minha mãe foi minha conselheira. Não, meu filho, vai em frente, você pode, você consegue. Se não der certo lá na frente, volta para trás. Começa de novo, recomeça. Você tem várias chances, o mundo tá aí, é para você. Abrace, vá em frente. Entendeu? E e é isso. Não, show de bola, cara. Parabéns pela história, parabéns pela empresa que você tem hoje, o nome que você tem hoje na região. Eu também vejo junto com você que sua empresa ainda vai crescer muito. Você Com fé tem em boas Deus. ideias, tem boas pessoas que trabalham com você. Não é um cara que vai fazer algo para ser meia boca no sentido de, poxa, eu vou entregar uma coisa meia boca para aquela Inclusive, eu já até pessoa, né? recebi propostas. Eu recebi uma proposta para ir para Portugal, acho que há um ano atrás. Para ir para Portugal, abrir uma estética lá. Porém, eu fiquei naquela, será se eu vou, será se dá certo, será se não dá? Foi onde eu tive aquele medo, eu tive um medo. Mas por que eu tive esse medo? Porque eu não conhecia ninguém, então eu estava naquela insegurança. E graças a Deus eu tenho recebido várias e várias propostas de filiais Show. em outras cidades, capitais, Salvador, São Paulo. Então, eu tô aí para poder arriscar, certo? Eu tô aí para poder arriscar, então tô crescendo, tô subindo a escada a cada degrau. E como eu sempre falo, meu pai tá do meu lado. Show de bola, cara. Show Meu de pai tá bola. sempre ali, eu quero, vamos, tá pegado na minha mão, bora, vai dar certo. Porque a partir do momento que você tem um pai que é muito para baixo, você fica meio que para baixo. Mas você não pode se opinar pelos outros. Você tem que ser o chefe, né? Você tem que, eu vou, eu consigo, eu posso ir em frente. Então, mais uma vez, obrigado pelo Nós que convite, né? agradecemos, nós que Obrigado pelo agradecemos. convite, obrigado a Cisa Empreender, que está aí sempre ativo na parceria com os comércios daqui também da cidade de Ceabra. E
Show de bola, David. Muito obrigado Valeu, pela Nilton. Tudo participação. bem, tudo de bom. Obrigado pela história, obrigado pela presença, né? Como eu comentei, o objetivo do nosso podcast, né, é através dessa conversa, através desse espaço para conhecer mais sobre as empresas, né, você possa ter um aprendizado, né, você possa conhecer um pouco mais. Então, provavelmente a gente vai trazer mais e mais e mais pessoas, né, o que a gente está buscando, a gente conta com a sua presença, né, participando, interagindo, né, motivando de uma forma positiva, né, que esse projeto ele continue, que a tendência é o quê? Sim. Algo que se inicia, com o tempo vai se melhorando. Deixa a sua rede social um pouco mais pessoal. Pessoal, quem não me segue aí, pode procurar aí, Grupo Preto Fosco. É o que a gente está sempre online na atividade, postando os serviços que a gente faz. Inclusive vai rolar uma minissérie aí, viu? Da Hilux de enchente aí que vai sair. Que fazemos coisas que todo mundo duvida, mas a gente tá ali, vamos tentar. Vamos tentar, vamos ver se dá certo e vamos para cima. Show de bola, pessoal. A gente agradece a participação para quem estava do outro lado assistindo. Aguardamos você nos próximos episódios, né? Então deixe o seu feedback, deixe o seu comentário e até a próxima. Tchau, tchau. Ficou bom?